Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1. Vocês acharam? Amém? Glória a Deus. Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir e de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus. Só até aqui. Nós, com certeza já olhamos para essa palavra várias vezes. Quantos aqui já conheciam esse texto? Deixa eu ver. Tá, quantos leram esse texto pela primeira vez? Deixa eu ver aqui. Amém. Glória a Deus. A abordagem que Salomão faz aqui no livro de Eclesiastes é falando das temporadas das nossas vidas. Há uma temporada de plantar, há uma temporada de colher. Mas eu acredito que olhando para este texto, nós podemos ter duas abordagens e eu quero trazer essas duas. Eu vou falar primeiro sobre as temporadas das nossas vidas, mas a gente tem uma outra abordagem que é a organização do nosso tempo para que ele seja o mais proveitoso possível. Tá? Então vamos falar primeiro das temporadas das nossas vidas. Nós nascemos e enquanto crescemos, ainda na infância, é um tempo de aprendizado. É um tempo onde nós precisamos ser supridos em tudo para que o aprendizado seja completo. Tem um documentário que eu acho que está no Netflix. Poxa, que pena. Tem um documentário que fala sobre infância, é uma pena que eu não lembrei o nome dele. Mas, se você pesquisar como infância, é capaz que você encontre alguns títulos ali, e se você der uma pesquisada, você vai encontrar. Acho que é a primeira infância. Fala que o ser humano, ele nunca vai aprender tanto quanto ele aprende do 0 aos 3 anos. Então, enquanto uma criança, quando uma criança nasceu, ela sabe quase nada, e aos 3 anos ela vai ter aprendido muita coisa. Muita coisa. A criança, ela vai sendo preparada para a vida. E o que a gente vê naquele documentário é que algumas crianças, às vezes, por passar fome, por passar necessidade, por ter algumas dificuldades, falta de estrutura familiar, as crianças têm o seu aprendizado comprometido e até dificulta algumas conexões neurais. Então elas precisam fazer novas conexões dentro do seu cérebro para que ela consiga aprender. Só que a falta de comida, um lar que tem muita briga, muita gritaria, tudo isso vai dificultar essas conexões e a criança vai crescendo despreparada para a vida. O tempo de aprendizado fica comprometido. Então é um primeiro momento que precisa ser muito respeitado na vida de uma criança. Nós passamos por este momento, um momento de aprendizado que, na verdade, quando nós olhamos para as temporadas da vida, a gente vai falar de aprendizado na infância e adolescência. Nós nos formamos, pelo menos no ensino médio, quando acaba a nossa adolescência. Nós nos formamos no ensino médio quando está lá com seus 18 anos. Então, todo período de infância e de adolescência é um período de aprendizado, é uma temporada de aprendizado nas nossas vidas. E passado esse período, a gente vai começar um período, uma temporada, onde a gente vai aplicar e dedicar muito esforço, e vai ser uma grande correria, como eu mesmo passei por isso, quando você vai para uma faculdade e trabalha ao mesmo tempo para pagar a faculdade. Então é um tempo onde você dedica muito esforço, onde você vai se preparar um pouco mais para o mercado de trabalho, você vai fazer algo a mais, e você começa a dedicar mais tempo, mais esforço, mais energia, mais recurso naquilo que é o seu sonho
para a formação e para você se tornar um bom profissional, enfim. E mesmo aqueles que não fizeram faculdade, com certeza, enquanto vocês tinham 18, 20 anos, tinham muita energia e com certeza trabalharam até mais do que têm trabalhado hoje, talvez. Eu não conheço a história de todos. Mas eu lembro de ir no início da minha faculdade, eu ia de bicicleta para o trabalho, saía do trabalho de bicicleta e ia para a faculdade. Depois comprei uma moto e fazia esse trajeto de moto também. Mas por muito tempo eu gastei a minha vida nisso. Era ainda um processo de aprendizado, mas agora já era transicionando de aprendizado apenas para aprendizado e trabalho, aplicando o que foi aprendido. E passou mais um pouco de tempo, vieram os aumentos de responsabilidades. Então é o trajeto da nossa vida. Passei pelo aprendizado e depois veio o aumento das responsabilidades. Me casei, já não estava mais sozinho, as minhas contas já não eram só mais minhas e o meu dinheiro também não era só mais meu. Agora tinha uma pessoa para dividir isso comigo, que é a Pri, e eu precisava tomar muito cuidado com o que eu estava fazendo, porque uma crise não afetaria somente a mim, mas afeta também a minha casa. E depois aumentou ainda mais a responsabilidade, porque vem os filhos. E assim a gente vai vivendo as temporadas das nossas vidas, e cada fase da nossa vida vai exigir de nós um posicionamento, vai exigir de nós um esforço e uma responsabilidade diferente. Hoje mesmo, eu estou nessa fase que eu falei agora, de mais responsabilização, de muito esforço, e até agora de um pouco menos de resultado do que eu poderia, do que se eu estivesse hoje sem construir o que eu estou construindo, que é a minha família. Porque hoje muito do nosso esforço é cuidando dos nossos filhos. Uma boa parte do nosso esforço hoje é cuidando do casamento, cuidando dos filhos. E esse esforço poderia ser dedicado em outras coisas, esse esforço poderia ser aplicado em outras coisas. Mas é uma temporada necessária, é preciso, porque o que nós estamos construindo como família é mais precioso do que qualquer outra coisa que a gente possa construir nessa terra. Então eu falei aqui no início do culto que alguns dos motivos que nós temos para agradecer ao Senhor é porque Ele nos enriqueceu com uma família, Ele nos enriqueceu nos dando filhos, nos enriqueceu dando para nós essa estrutura familiar. E nós estamos nessa fase hoje de um esforço muito grande, um aumento de responsabilidade, mas nós sabemos que daqui um pouco de tempo virá um tempo de descanso. Porque, como nós lemos aqui, há um tempo para todas as coisas. Então vai chegar uma hora que o José e a Mel vão estar criados, aí alguém pode me perguntar, você não tem ciúme não? Eu falo, não tem problema nenhum, a hora que a Mel chegar, ela já está sendo muito bem instruída, ela chegar com um namorado lá em casa, com certeza eu vou trollar, eu vou sabotar, de algum jeito eu vou assustar esse menino, mas eu vou chamar uns amigos, vou chamar ele num quarto escuro, colocar um pedaço de pau em cima da mesa, falar, o que você quer aqui? Alguma coisa a gente vai fazer, mas é só pela brincadeira mesmo, só para a gente poder curtir um pouco com esse menino. Mas quando esse rapaz vier, eu tenho certeza que a Melissa está recebendo um modelo em casa de casamento. Quando ela assiste, quando ela observa, ela olha para os pais, como eu trato a Pri, como a Pri me trata, ela vai entender como é que funciona, quem que é um homem, quem que é uma mulher, qual é o papel de cada um dentro da casa. Então, quando a Melissa chegar com esse namorado e ela vier me apresentar para casamento, eu vou ter muito prazer em dizer para ela, vai filha, forma a tua família. E da mesma forma com o José. Nós vamos educar eles exatamente para isso, para deixar pai e mãe. Eu não vou querer criar o José com 30 anos dentro de casa, não. Vai embora. Né? Às vezes é um momento, é uma família, é uma personalidade, uma pessoa. Cada um tem a sua particularidade. E cada filho vai dar uma resposta. Mesmo que você dê uma educação, eu já percebi que às vezes a gente se frustra, porque o pai da Pri, por exemplo, treinou ela para ser uma empresária, e ela foi se dedicar muito mais a ser mãe. Frustrou o pai, mas por quê? Porque na verdade não é o desejo do pai ou da mãe, é o desejo do Senhor para a vida dos filhos. Então cada filho vai dar uma resposta, então eu entendo isso perfeitamente, mas se for olhar para o desejo do meu coração, é que meus filhos, o mais breve possível, estejam preparados para casamento e formação de família. Aí vai vir meu tempo de descanso. Aí se Deus quiser, eu vou ter grana, vou comprar uma Harley Davidson com a barrigona desse tamanho, colocar em cima do tanque, colocar a Pri atrás e... Vamos passear, vamos...
Então, assim, vai vir meu tempo de descanso. Não tem nada a ver com a Harley, é brincadeira, gente. Mas, assim, eu vou, com certeza, ter um tempo onde eu vou conseguir fazer umas luas de mel com a Pri. Os filhos já estarão criados. Nós vamos poder, vez ou outra, dar uma escapadinha, assim, ir para um lugar, curtir de novo o nosso casamento. Mas hoje o momento é esse. A temporada é essa. E eu estou falando tudo isso porque eu entendo que, às vezes, a gente quer atropelar os tempos. Eu aprendi até com a Adê, né? Uma vez a gente teve uma conversa, não sei se você vai lembrar, mas a Adê, como psicóloga, ela falou que às vezes as pessoas elas vivem coisas que não eram para elas estar vivendo, porque elas não viveram antes. Era alguma coisa assim, eu não sei se você lembra, mas assim, não viveu uma infância, uma adolescência completa, vamos dizer assim, não foi respeitado naquele tempo, e aí depois passa a se comportar como adolescente, depois de adulto. Era algo assim, não era de... Eu não sei usar as palavras que ela usou, mas eu lembro da lição, assim. Então, o que acontece é que às vezes a gente pode trocar as temporadas. O que a gente precisa saber e sintonizar é que hoje mesmo eu não posso querer buscar um lugar de descanso enquanto eu tenho um lugar de responsabilização e de maximização de esforço, de aplicação de esforço. É tempo, na minha vida, por exemplo, de me dedicar. E ao mesmo tempo que nós temos a família, temos os filhos, temos a empresa, e temos aqui o cuidado com a igreja. E tudo isso para nós não podemos reclamar de nada disso. Tudo isso eu pedi para o Senhor deu. Eu agradeço a Ele por toda essa responsabilização, mas toda bênção traz consigo uma demanda. E nós estamos cuidando de toda essa demanda hoje. E o que eu quero te ensinar com essa palavra, e falando tudo isso, meu irmão, é que você precisa entender qual é a temporada que você está vivendo e viver essa temporada. Se você é jovem, se você é adolescente, se você está aqui hoje solteiro, talvez seja essa a temporada que você tem para viver como jovem. Sabe o que a Bíblia fala para você que é jovem e adolescente, que é solteiro? Dê para o teu coração tudo o que ele desejar. Está escrito na Bíblia. Lembra-te, porém, de que o Senhor trará ao juízo todas as coisas. Então eu vou traduzir numa versão Daniel Pires Martins, revista e atualizada, que digo assim para você: faça o que você quiser, desde que não seja pecado. Então, se você é jovem, adolescente, agora é o momento de você ir acampar, de você chamar amigos, passar a noite jogando videogame, marcar futebol. Essa é a sua temporada. Respeite esse seu tempo e viva esse tempo seu. Agora, quando nós deixamos as coisas de menino e passamos a ser homem, a gente não vai mais viver nas coisas de menino. É isso que o apóstolo Paulo falou também. Agora que eu passei a ser homem, casei, tenho filhos, agora eu já não posso mais virar à noite jogando videogame como eu já fiz com o Vitor, por exemplo, quando a gente era mais novo. Então eu e o Vitor, a gente ficava lá batendo recorde no videogame, quando a gente era um pouco mais menino ali, né? Mas não dá mais para a gente viver nesse lugar. O lugar que a gente vive hoje é um lugar de responsabilização e de maximização de esforço. Então tenho que viver cada temporada da minha vida conforme ela tem que ser vivida. Se você já venceu, se você já viveu toda a sua vida, você criou seus filhos, é o momento de você curtir agora, de você descansar. Há pais que vivem um problema do ninho vazio que fala, né? Quando os filhos vão embora de casa. Eu sei que vai dar saudade, são filhos, mas eu vou dizer uma coisa para você: aproveita esse momento e curte o teu casamento com seu marido. Sabe, leva... especialmente aqui então vai para o Rogerinho, cancela uma pescaria, leva a Silvia para passear num lugar só para vocês dois ali, entendeu? Sabe, vai curtir o seu casamento, vai curtir a sua vida agora, porque chegou o seu tempo onde você realizou a maior missão da sua vida, que era criar os seus filhos. É a sua temporada. Você precisa viver cada uma das temporadas da sua vida como ela precisa ser vivida. E falando sobre essas temporadas, eu sei que acompanha com a gente a temporada ligada aos recursos, ao financeiro e ao tempo, inclusive, que é o que sobre a gente está falando. A gente tem pouco tempo e às vezes também não tanto dinheiro. E falando sobre essas temporadas, eu percebo o seguinte: eu cheguei numa conclusão. Para a gente conseguir curtir bem a vida, a gente precisa de 3 coisas, 3 recursos: tempo, disposição e dinheiro. Quando a gente é criança, a gente tem disposição e tempo, mas não tem dinheiro. É meio pessimista esse pensamento meu,
Mas a gente está falando em Eclesiastes também é pessimista. Se você ler Eclesiastes, Salomão foi o livro que ele escreveu com mais idade, mais maduro, mas ele era muito pessimista. Então, olha só, quando a gente é criança, a gente tem tempo, tem disposição, mas não tem dinheiro. Quando a gente passa a ser jovem, a gente já começa a ter dinheiro, e ainda tem disposição, mas não tem mais tempo. E quando a gente vai chegando numa idade mais avançada, a gente pode ter disposição e dinheiro. Desculpe, pode ter tempo e dinheiro, mas não tem mais disposição. Então, eu percebo que a vida toda, como o próprio autor de Eclesiastes fala, tudo debaixo do sol é vaidade, tudo debaixo do sol é em vão. Ele fala dessa corrida da vida, ele fala dessas temporadas, e vai vendo que sempre parece que vai faltar alguma coisa para nós. Agora, para fechar esse assunto dessa primeira parte, falando sobre as temporadas da vida, eu quero enfatizar o seguinte: em cada temporada da sua vida, não importa qual seja, envolva o Senhor. Inclua o Senhor em tudo que você estiver fazendo hoje. Inclua o Senhor nas suas atividades, sendo adolescente, sendo casado, sendo um homem maduro que criou os filhos. Inclua o Senhor em tudo que você fizer. O Senhor precisa participar das temporadas das nossas vidas. Nós precisamos olhar para trás e perceber que todas as temporadas das nossas vidas, o Senhor estava lá com a gente. Hoje, quando eu escuto hinos da harpa, eu lembro de quando eu era menino e que eu fui criado na igreja. E aí eu me recordo de, com 10, 11 anos, eu acompanhando minha mãe a pé para o culto de oração, e eu não ia porque, sei lá, por qualquer motivo que não fosse orar mesmo. Eu, com 10, 11 anos, eu ia para o culto, para ajoelhar e orar no banco ao lado da minha mãe. Aquilo me dava prazer. E quando eu ouço os hinos da harpa, eu lembro dessa época, porque lá a gente cantava esses hinos. Então eu já tenho uma temporada na minha vida que marcou a minha vida, sabendo o Senhor estava lá comigo. E me entristeço porque na adolescência, por um período curto de tempo, eu me desviei. E lembro que enquanto eu estava desviado, quando eu estava fora, longe da igreja, longe do Senhor, eu hoje me lembro com tristeza, por que eu fui fazer aquilo? Aí que situação, né? Vocês vão imaginar, eu andava todo de preto, eu tinha um cabelão assim, bem grandão até aqui, eu andava com as correntes assim do lado, eu era rebeldão, eu sou roqueirão, agora eu sou metal. Que bobagem, coisa de menino, né? Mas sabe o que eu falava para os meninos que andavam com a gente, na nossa galera do rock? Eu falava assim, eu sou crente, cara. Mas como assim você é crente? Não, eu não bebo não, que eu sou crente. Os caras falavam assim, bebe esse conhaque aqui. Eu falei, não, eu ando com vocês, mas eu não bebo não, que eu sou crente, eu sou evangélico, graças a Deus. O que você está fazendo aqui então? Não, é que é um momento, mas é uma frase que eu vou tomar emprestado do Luiz Hermínio aqui, o inimigo pode por algum tempo até confundir a sua mente, mas o seu coração é do Senhor. Então passou um pouco de tempo, eu voltei para o Pai, e eu me batizei nas águas, e hoje eu olho para esse momento e fico feliz em ver que o Senhor esteve na minha vida quase que eu incluí o Senhor em quase todo o tempo da minha vida. Quase toda a minha jornada, é só um período muito curto de tempo que eu me afastei um pouco, mas em quase toda a jornada eu olho para trás e vejo o Senhor esteve comigo. E o meu sonho é chegar um dia, um ancião, talvez com meus 70, 80 anos, olhar para trás e falar assim, o Senhor andou comigo a vida toda. Eu creio que eu vou chegar lá, eu vou perseverar no Senhor. E falando sobre essa questão dos recursos e temporadas, há uma temporada de escassez, que às vezes o próprio Deus administra em nossas vidas, e o nosso Deus é um Deus de abundância, mas Ele faz isso para nos treinar. Às vezes há uma temporada de provisão, que é depois da escassez. A escassez é quando a coisa fica apertada mesmo. Mas depois vem um tempo de provisão, onde você paga a conta, assim, no dia, e a coisa aconteceu na hora, um milagre, chegou. Provisão, um maná de Deus que vem todo dia. E vai vir o tempo da abundância também, o tempo de sobra. O tempo onde você tem não só para você, mas para poder abençoar outras pessoas. E aqui a gente limita, por enquanto, só até aqui, esse primeiro momento onde nós falamos das temporadas das nossas vidas. E a lição que a gente tira para isso é que sobre todas elas, inclua o Senhor em tudo que você estiver fazendo. Essa é a chave para falarmos das temporadas das nossas vidas. Inclua o Senhor em tudo que você fizer. Inclua o Senhor nas temporadas da sua vida. E agora eu quero gastar um pouco mais de tempo falando sobre a organização dele.
quero falar com vocês sobre a organização do nosso tempo. Esses tempos atrás, eu fiz uma lista que eu percebi que minha vida estava um pouco desorganizada nessa questão do tempo. E eu fiz uma lista de quanto tempo eu gasto com a minha família, quanto tempo eu gasto no trabalho, quanto tempo eu gasto comigo mesmo, quanto tempo eu gasto com o Senhor, com o ministério. E eu fiz, acho que tinha uns 10 tópicos assim. E quando eu fui mexer nessa lista e falei assim, eu tenho que mudar um pouco essas coisas aqui, está meio desbalanceado. Eu fui colocar em primeiro lugar o tempo comigo mesmo. Parece um pouco egoísmo, e alguém que é cristão pode falar assim, mas ser cristão é renunciar a si mesmo. Como que você colocou você em primeiro lugar? A Bíblia fala, lá em Lucas, no capítulo 21, verso 34, o próprio Jesus falando assim, cuide de vós mesmos. Meu irmão, não tem como você cuidar da sua casa, não tem como você cuidar da sua família, não tem como você cuidar do seu relacionamento com Deus, não tem como você cuidar de um ministério dentro da igreja, do seu trabalho, se você não estiver cuidado. Pode ver que se você tiver um problema de saúde, como eu mesmo tive esses dias aí, fiquei mal, uma semana mais ou menos, me atrasou tudo. Eu tive que parar. O dia que eu tentei trabalhar doente, eu bati o carro. Falta de reflexo, dormindo no volante, assim, porque não tinha indisposição, estava doente, eu não deveria estar lá. Era um tempo que eu precisava de cuidado, de uma espera. Mas por causa das responsabilidades que vão chegando, e a gente já numa situação muito desafiadora que a gente tem vivido hoje, a gente olha e fala assim, eu preciso ir. E aí quando vai, acontece o que aconteceu. Então entenda, se você não estiver bem, nada mais vai bem. Se uma pessoa fica doente na casa, toda a casa vai sentir. Então eu coloquei em primeiro lugar, um cuidado comigo mesmo. E não é egoísmo, mas é para que eu bem cuidado consiga cuidar de todas as outras coisas que o Senhor me deu para cuidar. Mas como eu falei, há temporadas que a gente não consegue fazer como a gente gostaria. Então eu tinha um tempo onde eu podia, na minha lista, no meu sonho era esse, né? Que eu ia conseguir colocar lá 2 horas de cuidado comigo mesmo, ir para a academia, treinar e tal. Eu tive que cancelar a academia, mudou tudo esse plano, e na verdade eu fui dedicar muito mais tempo no cuidado da família e no cuidado do trabalho, porque é a temporada que eu estou vivendo. Mas eu preciso saber que isso é só um tempo. Eu preciso saber que esse esforço hoje vai precisar ser organizado. Eu não posso aceitar que as coisas fiquem desbalanceadas na minha vida por muito tempo. Eu não posso aceitar que eu trabalhe de domingo a domingo, achando que isso vai ser normal para sempre. Não, eu tenho que ter um planejamento para daqui um pouco a minha vida estar comum, balanceada, normal. Eu não posso dedicar muito numa coisa e deixar todas as outras coisas de lado. Às vezes, um dos sintomas da crise de burnout, né, que fala, né, da síndrome, né, de burnout, que dá muito nos empresários e pastores, que legal, eu sou os dois, mas não tenho tempo para ter essas crises, então eu tenho que me virar. Mas nessa crise de burnout, uma das coisas é que a pessoa, ela cancela seus próprios sentimentos e vontades, e faz do trabalho a sua única atividade. Ele desliga para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos e vai. Isso não está certo. Isso vai fazer aquela pessoa adoecer. Tem uma frase que eu ouvi do Luciano Subirá, que fez ele mudar o comportamento dele, no cuidado do seu corpo, que é o seguinte: um dia a conta chega. Você dormir 4 horas por noite, você achar que isso vai fazer você mais produtivo, você comer mal, você não toma um café, não almoça no horário, não faz a refeição direito. E por quê? Porque eu preciso produzir, preciso fazer. Olha, gente, já foi o tempo onde a gente precisava despertar as pessoas para fazer alguma coisa. E hoje, na verdade, é o tempo da gente falar, gente, para um pouco de fazer. A gente está vivendo um tão frenético que a gente não consegue ficar parado sem produzir alguma coisa. A gente fica, às vezes a gente para e fala assim, como que eu vou ter agora 1 hora de sossego? Comigo é assim, falei, gente, daqui das 4 até as 5, o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer agora? Aí acha estranho, fala, não. Vou escrever uma mensagem aqui. Aí pega o caderno e começa a anotar as mensagens bíblicas. Mas por quê? Porque parece que precisa estar produzindo. Essa cobrança não pode... A gente comprou de tudo para ficar mais rápido.
A gente compra máquina, a gente compra equipamento para ficar mais produtivo, tanto no trabalho quanto em casa. Compra máquina de lavar roupa, compra micro-ondas, compra máquina de lavar louça. Lá em casa a gente tem a Cleide, que é a lava-louça. A gente recomenda muito para os irmãos que quem não tem, se programa, dá um jeito de comprar, que é uma bênção. É algo que você não vê no Antigo Testamento, é da época da graça, entende? É algo do Senhor. Nunca mais lavamos louça, só a Cleide que lava. Mas mesmo assim, você coloca as coisas lá dentro, a máquina faz sozinha, a louça que a gente lavava, a gente não lava mais, tem dia que ela lava 2 louças no dia só. Mesmo assim, a gente continua parecendo que poderia fazer mais. Parece que a gente continua aquém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E lembrar que o Senhor nos falou, cuide de vós mesmos. A gente tem dificuldade hoje em ficar sozinho. A gente tem dificuldade hoje em ficar parado sem uma tela. Esses dias eu tentei ficar 10 minutos sem pensar em nada. E para o homem isso deveria ser normal. A gente consegue, ela tem a habilidade de entrar na caixa do nada. Eu não consegui. Eu falei assim, eu vou entrar 10 minutos sem pensar em nada. Por quê? Porque nós estamos acelerados demais. Nós entramos num tempo de aceleração muito forte, muito grande. Então, eu quero te convidar a repensar isso. Quero te convidar a fazer esse exercício. Tenta ficar 10 minutos sem pensar em nada. Tá? Depois que a gente vai cuidar de ter um tempo com a gente precisa ter um tempo com Deus. Eu lembro de uma música muito antiga, que acho que não vai encontrar isso em lugar nenhum hoje, mas que a gente cantava, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Nem o Valdo conhece essa, que o Valdo sempre me acompanha. É muito antiga essa música, mas falava algo muito legal. Tempo para isso, tempo para todas as outras coisas, tempo para adorar a Deus. E nós entendemos que a igreja que o Senhor deixou na terra, a igreja primitiva, ela persevera em oração. A Bíblia fala, eles perseveravam na oração. E nós aqui como COD, a cada 15 dias nos reunimos para orar 1 hora e nos reunimos em todo domingo. Eu tenho certeza que 1 hora a cada 15 dias não é o suficiente para nós dizermos que estamos perseverando em oração. Porque nós viemos aqui para orar a cada 15 dias, mas você persevera em oração na sua casa. Você persevera em oração no seu quarto, você persevera em oração no seu carro, enquanto você vai, enquanto você volta. Você persevera em oração enquanto você vive. Gaste tempo com Deus. Procure ter tempo abrindo a Bíblia, lendo a palavra, meditando nela e pedindo ao Senhor sabedoria e revelação para entender aquilo que está escrito. Gaste esse tempo com Deus. A gente vai notar, olhando lá para Marcos, no capítulo 1, verso 35, que era muito comum, essa é só uma das citações, que Jesus de vez em quando falava assim, gente, eu vou me retirar um pouco. O próprio Jesus, a Bíblia fala assim, levantando-se de manhã muito cedo, ainda estava escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, o Deus encarnado em homem, tinha que gastar tempo orando. O próprio Deus teve que orar, enquanto esteve na terra como homem. Agora, quem sou eu e quem é você para não orarmos, para não gastarmos tempo com Deus? E olha só o que a Bíblia nos fala aqui, que ele levantava enquanto ainda estava escuro. Havia um esforço, havia uma aplicação de esforço nisso, ele tinha muita coisa para fazer, Jesus já estava muito ocupado, mas ele acordava mais cedo para buscar o Pai. Eu não faço isso hoje, confesso aos irmãos, mas é uma palavra que vai tratar comigo também, que quando eu acordar, quando eu for gastar tempo com o Senhor, porque eu tenho falado para os irmãos, eu tenho tentado orar enquanto vivo, enquanto vou fazendo as coisas, vou orando, vou falando com Deus, incluindo Ele em tudo, mas a gente precisa ter um tempo com Ele, ter um tempo onde a gente para tudo e gastar tempo com o Senhor. E o próprio Jesus tinha isso como um hábito, ele fazia sempre isso. Agora, quando eu estou bem cuidado, ou estou cuidando de mim mesmo, quando eu estou cuidando do meu relacionamento com Deus, aí sim eu começo a cuidar das coisas que o Senhor me deu, porque eu estou bem e estou ligado e conectado no Senhor, amém? Então vocês estão entendendo a ordem das coisas? Primeiro eu cuido de mim, primeiro eu cuido do meu relacionamento com Deus, e agora sim, um homem saudável, uma mulher saudável, cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, começa a ir para as responsabilidades. Então agora eu vou cuidar da minha família.
E esse para mim é o primeiro momento, é a prioridade da nossa lista. Cuidei de mim, cuidei do Senhor, mas na nossa lista de responsabilidade, cuidei do meu relacionamento com o Senhor, mas na nossa lista de responsabilidade vem o cuidado agora com a família. É um momento onde agora eu preciso saber que eu vou gastar tempo com os filhos, que eu vou celebrar quando eu estiver com eles. Às vezes a gente vive muito cansado e muito sobrecarregado de muitas coisas, e o tempo que a gente tem com a família, muitas vezes é o tempo onde a gente está cansado. Depois que a gente já fez tudo, fala assim, agora eu vou ficar com o filho. Só que agora eu estou morto, eu estou esgotado, estou cansado. E o que acontece? O diabo não roubou o nosso filho, mas roubou a celebração dele. Então a gente está com o filho, mas não celebra o filho, por quê? Porque a gente está cansado. E eu estou vendo como que é legal celebrar as coisas que os filhos entregam e fazem. Eu fui para a barbearia essa semana, e a Melissa foi comigo. E ela viu o barbeiro cortando meu cabelo e só tinha uma cadeira. E acho que por ela ver o pai cuidando de empresa, ver a mãe também cuidando, né, de negócios, acho que ela já tem uma mente meio empreendedora, e ela começou a conversar com o barbeiro, falando assim, se você tivesse mais cadeiras aqui, olha a conversa dela, como que você ia fazer para cortar o de todo mundo? Se você está sozinho aqui, quem que vai limpar essa bagunça aqui que você tá, do meu cabelo sendo cortado, né? Então ela viu o cabelo no chão e falou assim, você está sozinho, você está cortando, quem que vai limpar se você está sozinho? E ela começou a dar esses toques. E a gente vai vendo que se você gastar tempo conversando com seus filhos, você vai perceber o quanto eles estão amadurecendo, crescendo, e a fase que eles estão vivendo vai fazer você celebrar. Aí entrou um homem lá, tomou café e saiu, aí a Melissa falou assim, viu, como que é o nome do lugar aqui? Aí o rapaz falou, barbearia. Ele falou, então, mas lugar de tomar café é na padaria, né? Porque ele só entrou, tomou café e foi embora. Nossa, criança é muito legal, cara. E ela falou assim, você está vendo? Aí quando ele chegou, ela ainda falou, ó, se você está vendo, se você tivesse 2 cadeiras, ele já podia sentar na outra. E a gente foi conferindo essas coisas que a Melissa fala. E você percebe que, às vezes, você só consegue dar o pior tempo que você tem para a sua família. Isso é uma pena, porque você deixa de celebrar o casamento, deixa de celebrar a paternidade, deixa de celebrar a maternidade, porque é o tempo que você está esgotado. Aí você tem filhos e tem esposa, tem marido em casa, mas não celebra o que você tem porque você quer descanso. Porque o seu dia te sugou as energias. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tirar a energia de onde não tem. E falar para o José assim, eu vou te pegar. Aí ele olha para mim assim, e sai correndo. E a gente corre atrás dele. E lógico que assim também, né, com a Diandra, a Camila, que a gente tem filho pequeno, né, com o Lucas e a Dê. Assim a gente vai ter que achar energia no final do dia e celebrar os nossos filhos. Porque de verdade, já falei 2 vezes aqui, vou repetir, é a maior riqueza que nós temos construída nessa terra, é a nossa família. Então nós vamos gastar tempo com a família, falando sobre as responsabilizações. Nós vamos gastar tempo com o trabalho, e de verdade esse é o que mais gasta nosso tempo. Naquela lista que eu falei que eu fiz para vocês, eu tinha assim, 55 horas para o trabalho, contra 2 horas para o ministério. A gente está vivendo o tempo onde a gente está queimando os tijolos e ainda correndo atrás da palha, para não ter tempo de fazer outras coisas. É uma estratégia do inimigo já faz muito tempo. Eu estou falando de Êxodo, acho que no capítulo 3, quando o faraó falou assim, esse povo está desocupado, é por isso que eles ficam pedindo para adorar. Mantém a quantidade de tijolo que eles vão queimar, e ainda faz eles buscarem o recurso para queimar o tijolo. Faça eles buscarem a palha, faça eles buscarem a lenha, para deixar esse povo mais ocupado. Vocês estão percebendo que o inimigo continua fazendo isso com a gente, para deixando a gente muito ocupado, a gente esquece das coisas que são importantes? Tempo para isso, tempo para adorarmos a Deus, tempo para todas as coisas, tempo para a família. O trabalho, ele precisa gerar sustento. Gênesis capítulo 3, 19 diz assim, que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu já vi gente reclamando enquanto trabalhava num trabalho difícil, falava assim, Adão, se Adão e Eva não tivessem errado, não estava aqui sofrendo desse jeito. De certa forma até que está certo, mas Adão trabalhava antes do pecado. Ele dava nome aos animais e cuidava do jardim. Adão trabalhava antes do pecado, só que ele não se sustentava pelo trabalho. Ele tinha prazer no trabalho dele, porque o trabalho dele era só para glorificar o Senhor.
ele não precisava gerar sustento. Mas depois que o homem foi amaldiçoado por causa do pecado, então ele passou a ter que se sustentar pelo seu próprio trabalho. Mas é o trabalho que traz o sustento. Para nós não tem jeito, gente. Não tem outro caminho. A gente tem que correr atrás. O trabalho vai trazer sustento e vai trazer dignidade, porque a palavra fala que digno é o obreiro do seu salário. E o trabalho, no final das contas, vai gerar riqueza. Eu digo então que o trabalho gera 3 coisas: sustento, dignidade e riqueza. Porque em Efésios 4, 28 diz assim: se aquele que roubava, não roube mais, mas passe a fazer o que é bom com as suas mãos para ter com o que ajudar o outro. Então mostra um lugar de abundância e de sobra, onde você já não vai ter mais somente para você, mas você já foi enriquecido pelo seu trabalho para que você possa fazer pelo próximo. Porque eu não vou tirar do meu filho para sustentar o outro filho, o filho do outro, porque daí passa fome de casa. Então eu preciso ter a mais para poder abençoar. Amém? Então esse tempo, o tempo do trabalho, é importante, é necessário, mas nós precisamos olhar um pouco melhor para ele, porque eu conheço gente que trabalha de segunda a segunda, desligou para todas as outras coisas e colocou como se fosse um cabrisco assim, ó, e falou assim: trabalho. Só que a Bíblia fala que a gente tem que ter outro tempo, que é o tempo de descanso. Esse é um princípio bíblico muito importante, está entre os 10 mandamentos. Deus não precisa descansar, fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A gente não vai virar adventista não, viu gente? A gente não vai precisar guardar o sábado. Mas eu digo para você que você precisa guardar um dia. Não sendo sábado, algum outro dia, você vai ter que gastar, ou melhor, desfrutar, só descansando. Porque hoje isso é mais desafiador do que falar para você trabalhar 7 dias. Se eu falar para você, arruma mais um trabalho. Se a gente quiser trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem serviço. E se você não quiser ter serviço, e não quiser ser incomodado por ninguém, seja um inútil. Essa que é a verdade. Quando você não sabe fazer nada, ninguém vai te acionar para nada. É só você não saber fazer que ninguém vai te chamar para fazer. Mas quando você começa a deixar públicas as suas atividades e habilidades, quando você começa a mostrar quem você é e o que você sabe fazer, a gente fica parecendo uma estrela cadente. Onde a gente passa, alguém faz um pedido. Eu, esses dias atrás, comecei a me apresentar, as pessoas falavam assim: você trabalha com o quê? Eu falava assim: eu sou astronauta, eu vou para a Lua. Eu falava, o que é isso? Eu falei: não, se eu falar o que eu faço, vai arrumar serviço para mim. Eu já estou assim, estou cheio, estou uma lista enorme de cliente lá, eu não dou conta mais não. Então eu sou jogador de futebol, jogo no Criciúma. Zagueirão. Porque a gente fala assim: eu trabalho com segurança eletrônica, a pessoa fala assim: eu preciso de um orçamento de umas câmeras lá em casa. Vamos lá fazer o orçamento. Então quando você sabe fazer alguma coisa e a sua habilidade fica exposta, as pessoas vão te chamar. As pessoas vão te chamar para orar, porque sabe que você carrega algo do Senhor. As pessoas vão te chamar para pregar. As pessoas vão te chamar. E tudo isso, na verdade, é um prazer servir. É uma alegria poder contribuir com a vida de outras pessoas. Um dos motivos do meu trabalho é realizar sonhos das pessoas e trazer soluções para elas. Às vezes eu encontro defeito em coisa que o cliente não encontrou. Aí eu mostro para ele e falo assim: eu sei que você não reparou nisso aqui, mas o que você acha disso aqui? Você acha que isso aqui está aceitável? Se você quiser, eu mexo. Olha as ideias. Aí o cliente fala: não, tá bom, pode deixar. Mas é porque assim, sabe aquela vontade de fazer a coisa com excelência, de querer fazer o melhor? E a gente, por muitas vezes, a gente pode cair nesse lugar de não saber colocar as prioridades e o tempo de cada coisa no seu devido lugar, e a gente acaba querendo atender todo mundo e não sabe falar não. Um dos maiores problemas, para mim, pessoalmente, desculpa, eu quero pedir perdão para os irmãos, que eu estou falando muito de mim mesmo hoje. Vocês sabem que não é comum isso, mas é uma aplicação pessoal da palavra, então é só para usar de exemplo, tá gente? Vocês sabem que eu não faço isso. Eu às vezes falo, mas não falo tanto como estou falando hoje. Mas eu comecei minha carreira profissional como vendedor, então eu não consigo não vender. O problema é que depois eu tenho que entregar e produzir tudo que eu vendi. Então eu tenho vontade de falar sim, e tenho dificuldade enorme de falar não para as pessoas. E quando você tem dificuldade de falar não, você vai ficar sobrecarregado, porque as pessoas conhecem a sua habilidade, sabem o que você carrega e vão te acionar. Quando você não sabe fazer nada, ninguém vai te chamar para nada, e você ainda, vez ou outra, vai ser socorrido por alguém que vai te emprestar alguma coisa.
Então, se você olhar para Jesus, em Marcos capítulo 6, no verso 30 a 34, ele chamou os discípulos que vieram de uma comissão, e aí os discípulos deram um relatório para ele, falando de como tinha sido o envio deles. E aí Jesus falou assim: agora vinde comigo e descansai um pouco. Jesus entendia o princípio do descanso. Chamou os discípulos para um tempinho de folga, de férias, sabe? Vamos ficar sozinhos, só a gente descansando, vamos deixar um pouco esse povo. Só que eles tinham habilidades, eles carregavam algo. O que aconteceu? Quando eles chegaram no lugar deserto que eles iam descansar, o povo já tinha chegado antes para pedir oração. Jesus sentiu compaixão deles e o que ele fez? Pregou. Porque era a temporada de Jesus maximizar os seus esforços e gastar tempo com aquele povo. Mas o princípio está visto na palavra. O Senhor convidou para descansar. Ele só pregou porque teve compaixão do povo mesmo. Por isso, eu quero te encorajar a procurar um horário, um tempo, que você possa falar com seu marido, fica com as crianças. Que você possa falar para sua esposa: ó, esse momento, vamos tentar deixar as crianças com alguém. Eu preciso de 2 horas, 3 horas para eu ficar sem fazer nada, descansar, relaxar um pouco. Quando eu voltar, volto melhor. Há tempo para o ministério, e isso é algo muito importante. Apesar de estar no final da lista, é o que nós fomos chamados para fazer como igreja. E está no final da lista por quê? Porque todas as outras coisas também é ministério. Trabalho, cuidado com a igreja, tudo isso é responsabilização que veio do Senhor. Mas a Bíblia fala em Zacarias, em Lucas 1:23, que Zacarias, pai de João Batista, recebeu uma revelação que ele teria o filho que prepararia o caminho para Jesus, enquanto ele trabalhava no seu ministério. E a Bíblia fala, lá no versículo 23, passados os dias dele servir, então ele voltou para sua casa. E a Bíblia fala então que se passam os dias, está falando de tempo. Então que tinha um tempo destinado para o serviço, e olha que ele era só sacerdote. E tinha um tempo destinado para o cuidado com a família de novo. Por isso que eu digo que todas as outras coisas vêm antes, mas nenhuma delas pode ser deixada de lado. Para que você tenha uma vida cristã completa, você precisa gastar tempo com todas essas coisas que eu falei, e gastar tempo com o ministério, com o dom que Deus te deu para glorificar o Senhor. De alguma forma você precisa servir a Cristo, apresentando Ele a outras pessoas, porque o nosso objetivo é conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. Amém? E quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos então que o tempo é o maior recurso que nós temos, e nós precisamos de sabedoria para administrar. Hoje o tempo é o nosso maior recurso. Eu percebo que quem tem mais recursos financeiros não gasta tempo fazendo coisas que outras pessoas podem fazer. Eles pagam para que alguém faça. A gente que às vezes não tem recurso, a gente fala assim: não, isso aqui eu mesmo resolvo. Aí você sobe no telhado, vai lá, arruma a caixa d'água, aí você vai lá no jardim, você faz o jardim. Aí você fala: não, isso aqui eu dou conta de fazer, é só comprar uma ferramenta aqui, eu resolvo. E a gente resolve mesmo, se for lá, você vai acabar conseguindo fazer. Mas o que eu percebi é que quem tem dinheiro, prefere ter tempo do que ter o dinheiro. Porque tempo é mais importante do que dinheiro. E as pessoas falam assim: tempo é dinheiro. Não. Tempo é muito mais valioso do que dinheiro. Tempo é muito mais valioso do que dinheiro. O Salmo de número 90, eu quero encerrar essa mensagem falando nele, e quero te convidar a abrir esse Salmo comigo. Salmo 90, Salmos de número 90, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 12. E Salmo 90 fala de tempo. Assim como Eclesiastes 3, aqui fala de tempo também. Todos acharam? Salmos 90? Amém? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.
de geração em geração já fala de tempo, tá? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Está falando de tempo de novo. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens, voltem ao pó. Porque 1000 anos, olha o tempo de novo, são aos teus olhos como o dia de ontem que já passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, de madrugada e à tarde fala de tempo de novo. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E nós paramos no verso 12 porque o verso 12 é a chave para essa mensagem. Quando nós olhamos para esses versos que nós lemos, nós vamos ver algumas coisas aqui que sinalizam para nós que a nossa vida é como um sopro. E aquela frase, parece que foi ontem, vai ficando cada vez mais comum. Como eu falei, apesar da gente comprar de tudo para ser mais rápido e produtivo, parece que os dias estão cada vez mais curtos. As horas estão passando mais rápidas. Parece que uma hora não tem mais 60 minutos, parece que tem 30 agora. E os dias estão passando assim. Segunda, terça, quarta, já é dia de novo. Acabou a semana. Você olha para trás, você até fez alguma coisa, mas você fala, como que passou assim? Eu não vi. Nós estamos num tempo de muita aceleração. E a nossa vida está passando cada vez mais como esse cisco que o salmista falou. Como um sopro, muito rápido, aos olhos de Deus que vê tudo como eternidade. Mas tem uma chave aqui, no verso 12 do Salmos 90, que fala assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Para que a gente tenha um coração verdadeiramente sábio. Porque quem sabe contar os dias é alguém que sabe administrar o tempo. Quem sabe administrar o tempo é verdadeiramente sábio. E por mais que isso seja desafiador para mim e para você, meu irmão, nós precisamos aplicar e orar este versículo em nossas vidas. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, porque nós precisamos entender com I, administrar os nossos dias, administrar o nosso tempo, cuidar das nossas coisas. As demandas são muitas, mas o Senhor nos dá a capacidade para contar os nossos dias, para saber contar os nossos dias. E isso também fala de um discernimento que vai além dessas duas abordagens que eu fiz, das temporadas da vida e da organização do tempo. Mas fala também da gente discernir os tempos do céu para a terra. Eu falei ontem no culto de jovens que a gente foi pregar, lá na Vida Abundante, que nunca a terra, pelo menos não parece, que nunca antes a terra teve tanta praga como tem hoje. É dengue, covid, ebola, gripe, febre, não sei o que. Tem hora que a gente fica doente e não sabe nem do que é. Falou assim, pai, eu estou ruim, eu não sei se é covid ou se é... Vamos ver os sintomas, aí você começa a ver lista de sintomas, para ver o que... perdeu o paladar, não, isso aqui é covid, então. Aí você fala, não, é dor na junta, não, isso aqui é dengue. E há muitos anos não ouvíamos falar tanto sobre rumores de guerra que sinalizam para uma terceira guerra mundial como nesses últimos dias. Agora mais um ataque, antes era Israel e Hamas, agora começou a entrar o Irã no meio da jogada, Estados Unidos talvez responda, aí você vai começar a olhar que o cenário está começando a sinalizar aquilo que Jesus falava. Tudo isso está ligado, e não diz que é o fim, mas está ligado
ao tempo da volta do Senhor. O dia do Senhor está se aproximando. E todos os santos que viveram antes de nós, viveram como se esse dia realmente estivesse se aproximando. E essa é a consciência que nós temos que ter hoje também. Porque a nossa esperança está no dia do Senhor, na volta dele. E nós vamos viver todos os dias da nossa vida entendendo, percebendo, discernindo que todos esses sinais no céu e na terra nos mostram que o dia do Senhor está se aproximando. Jesus está voltando e nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos olhar para Jesus, o Jesus crucificado e depois ressurreto, que salvou a mim e a você. Quando eu discerno os tempos, eu entendo, meu Jesus está voltando. E se você ainda hoje não pode dizer meu Jesus, eu quero te convidar a aceitar a obra de salvação na tua vida, para que você possa sair daqui dizendo, o meu Jesus está voltando também. Talvez você hoje não possa dizer assim, eu entreguei minha vida para o Senhor, eu sou um discípulo de Jesus. Mas eu quero que você entenda os tempos. Eu vou orar, nós vamos orar juntos aqui para que a gente aprenda a contar os dias. E contando os dias, nós vamos saber que está próxima a vinda do Senhor. E sabendo que está próxima, eu preciso saber que quando Ele voltar, eu tenho que conhecer alguém lá no céu. E esse alguém é Jesus. Você pode ser influente na terra, você pode conhecer muitas pessoas aqui na terra, você pode conhecer diretores de empresa, você pode conhecer políticos importantes, mas quando você chega no céu, você precisa conhecer uma pessoa. Quem que você conhece no céu? E de quem você é conhecido lá? Porque quando você se apresentar diante de Jesus, Ele vai falar, eu te conheço bem, porque você não era alguém que ia na igreja no domingo, você era alguém que orava, você era alguém que tinha sede, você era alguém que falava comigo, você era alguém que buscava, você não era uma pessoa que achava que só isso estava bom, você era alguém que construiu comigo um relacionamento profundo e não um relacionamento superficial. Eu te conheço bem, pode entrar. Quem você conhece no céu e de quem você é conhecido? Os tempos estão findando, a porta da graça está se fechando. Vai acabar esse tempo. Um dia o Espírito Santo de Deus vai se retirar da terra. Você vai saber quando ele sair? Agora eu quero que você entenda o sentido dessa pergunta. Você, como crente que você é hoje, com o relacionamento que você tem com o Espírito Santo, se ele sair, você vai sentir falta? Muitos que vão para a igreja no domingo não vão sentir falta do Espírito Santo quando ele sair, porque não vai nem saber que ele saiu. Então eu quero fazer você entender, os tempos te convidam a buscar o Senhor com mais intensidade. Os tempos te convidam a organizar o seu tempo para que você tenha tempo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês. Eu quero orar junto com vocês. E a nossa oração será principalmente essa. Para que nós possamos contar e saber contar os nossos dias, em nome de Jesus. Gostaria de...